Olá, bem-vindos mais uma vez, só endireitar aqui um pouquinho ao meu podcast com a Alma Marisa Martins, sejam muito bem-vindos. Como sabem, este podcast acaba por ter uma vertente em que eu faço vídeos sozinho informativos para vos ajudar de alguma forma em algum assunto que seja necessário, e depois há o outro lado, que é o trazer pessoas reais, histórias reais do dia a dia, não pessoas que trabalhem na espiritualidade, que até podem trabalhar, mas não faço questão que assim seja, no sentido de que vocês podem sentir uma aproximação maior e uma identificação maior dos temas e da forma como as pessoas falam e de como é que a parte pessoal, o desenvolvimento pessoal e a evolução espiritual as ajudou de alguma forma. Não tem que ter, portanto, para estarem aqui comigo, não tem obrigatoriamente que trabalhar alguma área específica seja de terapias alternativas, holísticas, desenvolvimento pessoal ou espiritual. Se o fizerem, perfeito, quanto mais formos melhor, mas esse não é uma coisa que eu quero como fundamental para aqui. O que eu quero aqui são histórias reais que as pessoas possam identificar e possam sentir como isto nos pode inspirar de alguma forma. Então, falando em histórias reais, tenho que apresentar então a minha convidada, que no caso é a Augusta, que já vai aparecer aí nos vossos ecrãs assim que ela começar a falar. E vamos aqui abordar mais um tema muito natural, é que acontece a muita gente até, como sabem, temos muitos portugueses lá fora, e como é que de certa forma esta parte espiritual e de evolução pessoal pode ter ajudado de alguma forma a ultrapassar, seja saudades, seja rotinas que tinham cá e que lá já não têm, as mudanças que houve e onde é que isso de certa forma encaixou junto com a espiritualidade e com a evolução pessoal. Assim sendo, vamos dar as boas-vindas então à Augusta, muito bem-vinda e grata por aceitar este convite e estar aqui connosco. Augusta, então pode aí dizer um olá às pessoas que nos estão a ver. E a todas, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou Augusta Costa, estou no estrangeiro, numa ilha francesa, desde dezembro de 2011, mas não foi a primeira vez que eu emigrei em Portugal para Portugal. Eu sou de Portugal, sou de Esposende, e em 98 já estava grávida, fui para o Algarve, lá há 15 anos, que adorei, mas como a crise foi muito grande em 2011, os créditos de habitação aumentaram muito, os trabalhos começaram a ficar escassos, não é? E eu aproveitei, tinha cá uma minha irmã e um irmão, aproveitei e vim para cá trabalhar, claro. Como muita gente, não é? Tem que mudar a sua vida, porque de alguma forma a nível financeiro ou até à procura de melhores condições de vida, acabam por ter que ir para o estrangeiro para tentar ter essas condições. Agora, vamos começar pelo início. Primeiro, contacto com a espiritualidade. Sempre houve, não houve preocupação por este desenvolvimento e evolução pessoal? Houve, não houve, é desde criança, é a partir de que idade é que isso começou, ou só agora, depois desta mudança, é que isso começou? Ora, quando eu era pequenina, já tinha uma irmã, que já fez um podcast com a Marisa, a minha irmã Fátima, já ouvia muita coisa que ela metia-nos muito medo, porque ela tinha e tem este dom de ver coisas antecipadas, e então eram histórias que nem conseguíamos dormir à noite, e eu ainda por cima era sonâmbula. Cada vez que me encontravam a meio da casa era mais um problema de família, não é? Nós somos 9 irmãos, por isso os meus pais andavam sempre com as mãos na cabeça, por todos, cada um com as suas. A minha irmã então ouvia e falava, explicava o que é que havia, o que é que eu via, mas era
um tabu em casa, mais pela parte do meu pai. Mas eu acreditava muito porque já tinha um senso, se calhar, um pouco mais acordado, não sei. E quando tive a minha filha, para os nossos filhos nós fazemos tudo. Então começámos ainda a procurar mais coisas, porque no Algarve diziam que a menina tem a lua, ou que tinha um mau olhado, ou que alguma coisa, ou tinha um encosto. São coisas que a gente pode falar o que quiser, que porque isto acaba por provar, não é? Nós temos que ver para crer, nós, os humanos, a maior parte, mesmo se quando estamos numa religião, muitas vezes temos que ver para crer. E então era na casa dos meus pais era muito complicado falar isso, e mesmo aqui em casa, porque eu tenho um marido que não acredita em nada disso, e então é muito complicado tentar explicar a minha mudança na espiritualidade agora, porque entretanto no ano passado conheci a Marisa. Não sou uma pessoa que conhecia a Marisa antes, não a seguia, mas com os problemas que eu tive no trabalho, umas pressões, uns problemas de saúde, deixei-me muito ir abaixo. E como a Marisa faz gratuitamente e grata o Reiki à distância, as minhas irmãs começaram a dizer: vais ver, vai-te fazer bem. E foi uma magia, foi muito bonito, e cada vez que eu fazia o Reiki sentia-me muito melhor. Então houve a oportunidade de fazer a formação de Reiki com a Marisa, e foi sensacional. Okay. Então vamos aqui parar um bocadinho só para fazer aqui uma junção de tudo o que foi feito. Então, à pergunta de como isto tudo começou e se isto já estava na vida de Augusta ou não, de facto estava, não de uma forma diretamente, por assim dizer, mas por conta de uma irmã que já era bastante desenvolvida a nível espiritual, que via coisas, que ouvia coisas, que acabava por ter aqui a evidência, porque acabava por ver antes das coisas acontecerem, mas como era um assunto muito tabu dentro de casa, a coisa foi andando assim e nunca houve aquele querer saber talvez um pouquinho mais. Depois a vida da Augusta foi continuando. Se eu tiver a dizer alguma coisa mal, Augusta, interrompa-me. Entretanto, a vida da Augusta foi continuando. A Augusta tem um relacionamento, acabou por engravidar da sua filha, e a filha começou a ter alguns sintomas, não é isso? Começou a haver qualquer coisa que não era possível explicar. E provavelmente com muitas idas à medicina tradicional, normal, portanto ir a médicos e tudo, ninguém conseguia dar uma justificação, se calhar para aquilo que ela sentia, não tinha um diagnóstico. Então havia outras pessoas que entretanto foi falando e que davam e que diziam muita coisa que podia ser a lua, os encostos, isto e aquilo, e o que é que nessa altura, só aqui para perceber, quando ela, que explicação e a partir de que momento é que a Augusta disse assim: não, isto aqui é espiritual e eu efetivamente preciso de procurar ajuda, outro tipo de ajuda. Pois, então a minha filha no infantário teve um problema. Como nós estávamos no Algarve, dão sempre um desconto às pessoas do Norte, porque são brutas, porque falam palavrões, porque são diferentes das pessoas do Algarve. Eu fui muito bem acolhida, mesmo assim, fui muito bem acolhida e adoro o Algarve. Mas temos um desconto jovem, por esta brutalidade. E então deparei-me com uma reunião no infantário, que a minha filha tinha sido muito bruta e tinha umas atitudes que
estavam a provocar muitos problemas no infantário e era dado à educação. Que era dada à educação e a culpa era nossa, e tinha feito uma queixa na Comissão de Proteção de Menores. Eu quase fiquei sem a minha filha por causa de uma brincadeira, de umas palavras que ela disse, que deu problemas sérios. Então eu tive que procurar primeiro um psicólogo, que ajudou, mas em termos não foi suficiente. Não foi suficiente. O pedopsiquiatra deu uma medicação muito forte para ela. Ela dormia a pé no infantário, já não faziam as cestas, e era muito complicado. Era muito complicado e ela sentia-se mesmo incompreendida. Nós pelos filhos fazemos tudo, claro. Eu tentei procurar, na altura não tínhamos estas redes sociais que nos podiam ajudar. Exato. E eram cabeças e era recebido como bruxarias. Eu às vezes até brinco, quando às vezes meto coisas na família, no Messenger da família. Olha, um conselho da bruxa, hoje é dia 1, é para fazer a canela, para a prosperidade. Ou a vela. Na altura não havia tanta abertura também para isso. Não havia abertura, não havia redes sociais, não havia tanta informação. Aquilo que as redes sociais trazem de mal hoje também trouxeram muito mais informação, desde que ela seja utilizada da melhor forma possível. E então, depois de toda essa situação e de tudo isso que aconteceu, chegou a encontrar alguém que a pudesse ajudar a nível espiritual? Tinha uma senhora velhinha que fazia umas benzeduras dos maus olhados, dos encostos. Era muito engraçado, porque eu, quando a via, até me dava vontade de rir. E ao vê-la, cruzava os braços, e ela: não cruzes os braços, é para fazer isso, queres o bem da tua filha ou não? Eu dizia assim: ai meu Deus, mas por os filhos acreditamos em tudo. E houve melhorias a partir daí? Não? Houve melhorias, e eu dizia ao meu marido, e o meu marido dizia: para com isso, eu não acredito nada disso. Eu disse: o quê? Mas eu, para os meus filhos, eu faço tudo. E então, se deu resultado, eu acredito. E como já tinha esta passagem da minha irmã também, não era nenhuma inércia nesses assuntos. Claro que já acreditava na altura, não é? Que eu nunca, o lado da minha irmã, eu nunca achei que ela era anormal. Claro. Para mim, sempre foi uma coisa que era normal, e isso era um dom. Na altura, conheceu desde sempre a sua irmã assim, pronto. Sempre foi assim, portanto era uma coisa normal. Exatamente. Quando tive a minha filha com esses problemas, se eu tivesse a informação que eu tenho agora, jamais iria deixar este processo para tão tarde, não é? Muito bem. Então, na verdade, a espiritualidade sempre foi andando aí, a parte espiritual sempre foi andando aí um bocadinho na vida da Augusta. Quando era criança, pela mãe, depois, pela irmã, depois, quando começou a crescer e ganhar a sua vida adulta, pelo nascimento da filha e por ver-se deparada com uma situação que a medicina tradicional ajudava, mas que não estava a conseguir ajudar na totalidade. E depois, mais tarde, novamente em adulta, quando cai numa depressão profunda, e por isso é que eu digo que normalmente nós precisamos em algum momento da nossa vida cair para nos começarmos a desenvolver, quer a nível pessoal, quer a nível espiritual. E no caso, a Augusta teve, nós acabamos por dizer que a depressão anda connosco sempre. Há dias melhores, dias piores. Nós vamos ganhando ferramentas para saber equilibrá-la e estabilizá-la quando ela nos aparece assim nos rompantes, não é? Então, teve uma depressão muito complicada e foi aconselhada por irmãs que, no caso, já me seguiam, mas podia ser outra pessoa qualquer, mas no caso já me seguiam, e como
o direto de envio de Reiki à distância, acharam que o receber esta energia podia ajudar de alguma forma nessa parte depressiva. E depois, mais tarde, chega mesmo até a tirar o curso, e muito bem, tenho que dizer, e muito bem, estava cheia de medos, a Augusta, cheia de medos, com muitas dúvidas, com muita coisa. Foi preciso falar com ela muitas vezes, mas ela acabou por fazer e acabou por fazer com distinção, portanto acabou por o fazer, e acho que na verdade acaba por não se arrepender, no sentido que acaba por ser mais uma ferramenta que a ajuda quando é necessário. Agora, como é que ficou a depressão depois deste receber Reiki, tirar o Reiki? Como é que isto ficou? Sabendo que nós temos que ir sempre controlando e tomar atenção à nossa mente e às nossas emoções. Sim. A depressão não é desde hoje. A depressão não é desde o ano passado. Eu tive uma depressão pós-parto, começou aí, porque eu trabalhava 11 horas por dia. A minha filha tinha 4 meses, eu trabalhava 11 horas por dia, era muito complicado, ainda ia dar de mamar ao infantário, por isso começou aí nessa altura, e depois tive várias recaídas, cada vez era diferente, e este ano então começaram a aparecer primeiro uns problemas no trabalho, mas a pressão, a falta de desenvolvimento no meu trabalho, de incompreensão, porque o que eu dizia no trabalho era para o bem da empresa, porque não podemos trabalhar num sítio defeituoso, vamos dizer assim, e o não ser escutada é muito complicado para mim, porque precisava mesmo das máquinas, que as coisas estivessem minimamente em trabalho, em marcha, para poder trabalhar, para poder fazer as minhas coisas em condições, não é? E foi-se acumulando, até que eu tive graves problemas de saúde, que não a depressão, mas a depressão já estava aí a despertar também, e deixei-me afundar com a baixa, porque nós os portugueses é muito complicado ficar de baixa. É muito complicado aceitar que não servimos a muita coisa quando estamos doentes, não é? E então deixei-me mesmo cair numa depressão forte. E o Reiki? Como é que o Reiki ajudou nessa fase? O Reiki deixava-me ficar calma, tranquila, sentia-me bem, e então, como tinha muito tempo, até fazia várias vezes para não pensar nos problemas, na saúde, na espera, porque eu fico muito ansiosa. Eu tinha que as coisas serem resolvidas logo, e não pode acontecer assim, não é? Muito bem. Então, é importante dizer que os problemas não desaparecem, mas que é uma boa ajuda e uma boa ferramenta, no caso, para equilibrar e estabilizar um bocadinho o nosso emocional, controlar a nossa ansiedade, manter em controle e em equilíbrio o nosso sistema nervoso, para que as coisas possam andar mais calmas. Neste momento, em comparação com a altura em que estava pior, hoje são mais os momentos bons do que maus, ou continua como antigamente, que acaba por viver muitos momentos maus? Não, nada disso. Claro que não podemos dizer que todos os dias é um mar de rosas, claro. Ou que a espiritualidade vai nos resolver os nossos problemas, porque cada pessoa tem os seus problemas pessoais, ou de trabalho, ou profissionais, ou seja o que for. Mas desde que eu me meto mesmo a fundo, porque eu fiz o curso de Reiki, mas não é para receber pessoas em casa, ajudar ou fazer à distância, não é a termos monetários, não faço profissionalmente, é mesmo para mim. E foi mesmo uma
porta de escape, uma coisa que tinha mesmo que acontecer, porque eu sinto-me muito melhor, aprendi coisas espetaculares, vi situações que quando faço o Reiki, quando estou a fazer os chakras, perco-me na espiritualidade, fico radiante, fico bem disposta para o dia todo. Eu gosto de fazer de manhã, fico com o dia muito mais positivo, e até acho que quando não faço, o dia já não tem muito sentido, porque não fiz aquilo. É como uma pessoa, eu vi os meus pais, enquanto não fossem à missa ao domingo, não era domingo. E então para mim é exatamente a mesma coisa. Eu, enquanto não faço o Reiki, estou meia desemparada. Eu preciso de fazer para me sentir bem, para me sentir eu mesma, para sentir uma alegria mesmo imensa. Muito bem. E esta situação que era o que eu queria aqui abordar de certa forma, sabendo que tanta gente está fora. O desenvolvimento pessoal e espiritual, porque eu digo sempre, e é a realidade, e vou dizer todos os vídeos se for necessário, a espiritualidade anda de mão dada com o desenvolvimento pessoal, uma sem a outra, não quer dizer que não aconteça, mas fica muito redutor. E como é que, de certa forma, este desenvolvimento espiritual e este desenvolvimento pessoal acabou por ajudar num processo em que estamos num país que não é o nosso, estamos com uma parte da família, mas não estamos com toda, sendo que são 9 irmãos, é muita gente, não é? E não estão com todos, ainda por cima, até onde eu sei, unidos, problemas normais que toda a gente há de ter, mas uma família minimamente unida. E como é que isto ajudou nessa situação em concreto? Ajudou porque eu não sou a mesma. Eu tenho um caráter muito forte. Eu mesma às vezes zango-me comigo pela minha situação, o meu caráter, e o Reiki veio-me mudar muito a minha vida. A minha maneira de ver as coisas, de reagir, porque eu sou muito... porque agora até nem sou. Agora até me zango mais comigo mesmo, porque eu explodia logo. Eu tinha que, quando eu não estava de acordo com alguma coisa, eu explodia logo e fazia questão de meter à frente a minha situação, porque ficava lá toda exaltada e tinha que falar mais alto que os outros. Eu agora aceito mais a opinião, a crítica. Exatamente, a crítica, que é muito complicado, nós recebemos críticas, não é? Respeito muito mais as pessoas, ponho-me mais vezes no lugar delas, uma coisa que eu sempre fui muito bondosa, mas nunca... o meu lugar é o meu lugar, eu não tenho nada que me meter no lugar dos outros, e agora não é bem assim. Sinto uma grande mudança, e em termos de, mesmo para a família, a falta que ela me faz, mas que ao mesmo tempo o amor que recebo, mesmo estando longe, não é? É muito bom. Muito bem. Então, aqui no caso, relativamente ao desenvolvimento pessoal e espiritual, deu uma maturidade emocional maior e talvez até, apesar de estar longe e das saudades, acabou por lhe dar mais aprendizagem, mais equilíbrio, para até ver as coisas de uma forma diferente, não é? Porque nós às vezes, quando mudamos, seja de trabalho, seja de país, seja de relacionamento, o que for, nós às vezes temos tendência a não aprender muito com isso. E a realidade é que quando nós nos conectamos connosco, isso pode ser uma mais-valia, no sentido de que, isto está-me a acontecer, por algum motivo então deixa-me aprender com isto. E o facto de estar longe, de ser uma pessoa sempre muito reativa, e eu sei o que é porque eu também fui, e eu tenho que dizer também que me identifico 100%, 200% com aquilo que a Augusta está a dizer, porque eu
antigamente também dava tudo por uma boa, de uma discórdia, hoje dou tudo por paz e tranquilidade. No entanto, não quer dizer que em todas as áreas da minha vida e todos os problemas que me aconteçam e todas as situações que venham até mim, que elas sejam recepcionadas com este paz e amor, que nem sempre é possível. Mas daí haver uma ferramenta para que eu possa voltar à minha zona, ao meu propósito, ao meu equilíbrio interior, e isso, de certa forma, ajudar-me então a voltar ao equilíbrio. Não quer dizer que a pessoa deixe de ser quem é, de ter a personalidade que tem, mas acaba por ter ferramentas para poder combater um bocadinho isso. Porque aqui não é querer deixar que deixe de haver sentimentos, emoções mais negativas na sua totalidade, ou que deixe de haver problemas e nós só vemos tudo luz. O objetivo não é esse. O objetivo é tentar nos levar, termos consciência que situações menos boas acontecem, emoções mais negativas também fazem parte de nós, mas nós temos ferramentas para conseguir, em vez de estar nessas emoções e nessas situações negativas e em sofrimento durante um mês ou 2, se calhar estamos 15 dias ou estamos uma semana. E só nós é que temos a ganhar com isso. Primeiramente nós e depois os outros. Augusta, qual é que foi, assim, a grande diferença que, por exemplo, para um marido cético que tem, e bem-vindo ao clube, porque há muita gente que tem maridos e mulheres céticas, tendo um marido cético, tirando o Reiki, mas ao mesmo tempo ele vendo as diferenças na Augusta, mesmo ele continuando cético, porque ninguém quer mudar os ideais nem as ideias de ninguém, mas não houve nenhum momento que ele desse a mão à palmatória e dissesse assim, nem que fosse, não vou implicar mais com isto, não vou querer saber mais disto, porque eu estou a ver que isto está-lhe a fazer bem de alguma forma. Se calhar está-lhe a fazer bem e consequentemente está-me a fazer bem a mim. Sim, sim. Mesmo ele nota que eu estou muito mais calma. Vejo diferente também a nossa relação. Eu tenho eu não posso pedir mais, porque ele faz tudo por mim e pelos meus filhos, mesmo tendo esta divergência, não é? Não estando de acordo com certas coisas. Eu tenho mesmo necessidade, quando ele chega do trabalho, de lhe contar quando acontece alguma coisa espiritual, mesmo que ele não concorde, eu sinto que tenho que lhe dizer e o do bem que me fez, e realmente ele vê que há diferença. Não vai fazer, claro que ele não vai fazer as mesmas coisas que eu, mas respeito. Nem é isso que se pede, não é? Nem é isso que se pede, porque ele tem as ideias dele, mas ao menos dizer assim, eu não acredito, nem quero isto para mim, mas ela faz e eu noto e estou a perceber que realmente há diferenças. E isso até ajuda, como a Augusta estava a dizer, isso até acaba por ajudar na própria relação. Sim, mesmo. Nada a ver. Pronto, nós sempre fomos também muito unidos. Já estamos casados há 28 anos, por isso não é de ontem, essa transparência também nos ajuda a ultrapassar mais os problemas, e agora ele vê que eu não me chateio tanto, porque quando ele chegava, ou porque chegava tarde, ou porque não tirava os sapatos, eu estava sempre a saltar logo com ele mal chegava, em vez de eu aproveitar aquele momento, quando ele chega, dá sempre um beijinho, e eu começava logo a reclamar, e agora não, aproveito e pergunto logo como é que lhe correu o dia, para se sentar e vamos conversar. Ele vê que eu estou muito mais calma, estou muito mais atenta a ele também. E o miminho é mesmo o eu ser muito mais calma, porque ele já viu e já disse que eu agora estou muito mudada, que ele gosta muito mais da minha calma de agora que da minha brutalidade, que às vezes ele gosta quando me vê enervada, não é? Diz ele, no bom sentido, mas prefere quando eu estou mais calma.
Muito bem. Isto para deixar aqui mais uma vez bem explícito que quando nós estamos bem connosco próprios, independentemente de quem está à nossa volta aceita, não aceita, gosta, não gosta, isso é o que acaba por ser o que menos importa, porque nós quando estamos bem connosco conseguimos dar ao outro algo completamente diferente do que dávamos anteriormente. Isso é extremamente importante, porque quando tu trabalhas em ti, tu acabas por perceber e curar algumas coisas e perceberes o que é que estás menos bem e o que é que estás melhor. E o que está melhor, o que está bom, vais tentar melhorar. O que não está tão bom, vais também melhorar e as pessoas que estão à tua volta vão ver isso. Eu sei que também tive muito essa mensagem de que tu passaste de 80 para 8 e as pessoas até queriam que eu me enervasse com problemas que aconteciam ou com cartas que recebia ou com problemas que tinha que resolver dali a um mês. Eu dizia, não vou-me estar a preocupar com problemas que eu tenho para resolver daqui a um mês, eu vou-me focar na solução, quando chegar à altura isto tudo se vai resolver, e eu mantinha-me assim. E à minha volta a família dizia, mas está aí alguém, acorda, dá uma vontade de abanar. Mas nós depois acabamos por criar esta rotina e esta forma e esta leveza de levar as coisas, e já não queremos muito sair daqui. Não quer dizer que não aconteça, claro, somos humanos, mas já mesmo saindo temos muita vontade de voltar àquela calma e àquela tranquilidade. Então, Augusta, assim para... imagina que está alguém que nos está a ver, nem que seja uma pessoa que tem dúvidas se efetivamente deve apostar, por exemplo, numa formação ou desenvolvimento pessoal ou de espiritualidade, aquilo que a pessoa, sentir, mas está com muitas dúvidas, porque tal como a Augusta teve uma família cética, de certa forma, uma figura paternal muito cética em relação a essas coisas, e agora o padrão repete-se com um marido muito cético, não é? Mas que agora tem uma abertura diferente e está tudo bem, ainda que continue com as suas ideias e está tudo certo assim. Então essa pessoa quer se desenvolver, mas tem isto, e então está com muitas dúvidas. O que é que a Augusta diria? E segundo a sua experiência, que é isso que eu quero, coisas reais, segundo a sua experiência, que conselho é que daria uma pessoa que neste momento está com dúvidas? Diria que escute bem o seu interior, porque temos muito a dizer. Que tente, nem que seja... As pessoas não precisam de saber no início que ouviu que ainda por cima com as redes sociais há muita mais abertura. Ouçam, não tenham medo de progredir. Eu tinha medo, tenho medo do além, tenho medo de certas coisas pelo que ouvíamos, de bruxarias, de magias negras, de não sei das quantas. Não, eu tinha muito medo e disse à Marisa várias vezes, mesmo no grupo do Reiki, eu tenho medo do terceiro nível, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e que bem que isto nos faz, que bem. Isto, dizer que desenvolvimento espiritual e pessoal não é a mesma coisa que magias, que as bruxarias que nos foram incutindo ao longo destes anos. É muito mais que isso. É, como eu costumo dizer, e bem eu acho, porque é aquilo que eu tenho estudado, é para isso que eu me formo, é para isso que eu leio, é simplesmente este desenvolvimento de ambas as partes, é unir todas as nossas partes. É preciso estarmos conscientes que temos um corpo, sim, que precisa de ir ao médico, precisa de ser tratado. Temos uma mente e um emocional que também precisa de ser vigiado, porque muitas vezes desequilibra e nós precisamos de ajuda da parte da psiquiatria ou das terapias alternativas. E depois temos um corpo espiritual que precisa desse cuidado também, para que tudo esteja em conformidade, para que tudo esteja unido e bem. Porque nós tendo várias camadas,
tudo começa na camada um pouquinho mais longe de nós, explicando isto assim de uma forma mais simples para que toda a gente perceba. Começa numa camada mais longe de nós, que ainda assim nos pertence e que é a parte espiritual. E que depois vai chegando, se nós não tratarmos nesse campo espiritual, nessas camadas que nós temos, ele vai passando camada, o problema vai passando camada a camada, a camada a camada, até chegar ao nosso problema físico. E é importante termos essa noção que a espiritualidade não serve só, sim, concordo plenamente com o que o Augusto disse, não serve só para tratarmos de magias que nos fizeram, para estarmos preocupados se temos invejas ou mal olhado. Não, a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal serve para nós sermos cada vez mais conscientes de nós, de todas as nossas partes e nos sentirmos cada vez mais equilibrados num todo. É isto que serve. Não tem que ser obrigatoriamente o resto. Quem se interessar pelo resto também é bom. A espiritualidade tem vários subtemas. A espiritualidade é um tema enorme e gigante e depois tem vários subtemas que podem ser falados e utilizados e nós vamos falando e passando aqui por vários, mas o essencial, e porque eu acho que é mesmo essencial, é esta parte de evolução, esta parte de consciência e esta parte de levarmos as coisas com mais leveza. Depois, se pudermos levar com mais leveza, porque é que havemos de andar sempre com stress? É isto. E eu quero dizer aqui, aproveitar que a Augusta está cá e dizer-lhe que eu estou muito orgulhosa. Eu sou muito orgulhosa das minhas alunas de uma forma geral. Claro que há pessoas que eu acho que, entretanto, tiram as formações e sentem que o caminho não é por ali, e eu acho que isso também é aprendizagem, porque nós, quando não temos a certeza se é por aqui o caminho ou não, nós temos sempre que arriscar para perceber se é isto que queremos e se é isto que nos faz sentir bem ou não. E está tudo certo de haver pessoas que não se sintam tão bem ou tão ligadas quanto outras, mas de uma forma geral eu sou muito orgulhosa das minhas alunas. Mas aqui com a Augusta, eu sinto que foi um avanço muito grande, porque como a Augusta referiu muito bem, é uma pessoa que tem muito receio de ir para além de mais qualquer coisa. Até uma simples meditação, não é? Às vezes o facto de, e não é Augusta, agora não vou falar de Augusta em concreto, mas conheço muitas pessoas que têm vários receios de ir para além disto da meditação, com medo de ir e não voltar, e isso não é possível. Ninguém fica lá para sempre, ainda para mais se for uma coisa guiada, há sempre como haver o regresso, e há muitas técnicas para haver esse regresso e para estar tudo bem. Portanto, há muita gente que tem medo desse choque com outra realidade, e a Augusta, sou orgulhosa no caso, porque ultrapassou os seus medos e ela, como se costuma dizer, vai com medo, vai com tudo. E ela foi com medo e vai com tudo. E não parou por aqui, não é? Porque continua a utilizar todas as ferramentas que lhe foram passadas e agora já se inscreveu numa nova formação que eu vou ter de desenvolvimento pessoal e espiritual, a parte de desenvolvimento da parte mediúnica espiritual e pessoal. E mesmo que ela não utilize tudo a 100%, que tenha alguns receios, ela mostra a abertura de querer saber mais para poder estar informada, poder pôr em prática na sua vida e poder ajudar quem está mais próximo. Não digo profissionalmente, mas até às vezes nós, quando estamos numa conversa com os nossos filhos ou com os nossos maridos, se calhar até conseguimos aconselhar de uma forma mais consciente e mais equilibrada. E, portanto, eu só tenho mesmo que estar orgulhosa, porque eu gosto e revejo-me de certa forma, por isso que se calhar é que eu gosto tanto. Não quer dizer que não gosto das outras pessoas, não tem nada a ver, mas gosto muito das pessoas que começam e que depois vão sempre em busca de mais e querem saber sempre mais e vão vendo também outras pessoas a fazer e vão vendo e há pessoas que nos identificamos por isto e outras por aquilo e está tudo certo. A mim o que me dá aqui orgulho é mesmo o compromisso de querer sempre mais, de querer saber mais e, portanto, olha,
Foi a primeira aluna inscrita na minha formação que vai acontecer em abril, 5, 6, 12 e 13, 4 manhãs, são manhãs, são 2 fins de semana, mas só da parte da manhã, com um fim de semana mais teórico e outro a seguir mais prático. Vamos falar aqui de muita coisa, foi a minha primeira aluna a se inscrever, portanto, eu estou muito orgulhosa da Augusta, muito orgulhosa da forma como ela falou aqui, porque vocês não sabem, mas a Augusta é assim, com muitos medos, não é? E Augusta, não foi difícil, ou foi? Não foi difícil e cada vez estou mais curiosa de aprender, e de me envolver mais, por me sentir mesmo assim bem, de me envolver mais com a espiritualidade. E acho que toda a gente devia de escutar o seu interior e de avançar na espiritualidade, porque é bom, é muito bom. Se assim o sentirem, que não haja bloqueios do exterior e que possam fazer a sua vontade. Porque uma vez ouvi há muito tempo, e passo para toda a gente, alunos e não alunos, que é, nós gostamos muito das pessoas que nos rodeiam, mas um dia, por um motivo ou por outro, por vários motivos, elas saem da nossa vida. E nós ficamos somente como começámos, só nós connosco mesmos. E se nós formos adiando aquilo que gostamos de fazer, por levar em conta somente a opinião dos outros, corremos aqui o risco depois, mais tarde, de haver aquela frustração de não termos seguido aquilo que queríamos fazer. Portanto, como a Augusta disse muito bem, o marido é cético, ela não é. Ela gosta deste desenvolvimento, procura saber mais, mas conversam ao respeito, mesmo que ele não diga grande coisa, não interessa a aceitação e o respeito de que ela acredita, eu vejo que lhe faz bem, isto é o mais importante. O resto é só o resto. Exatamente. Olha, Augusta, muito obrigado por este podcast. Espero que tenha gostado. E vamos nos encontrar nesta próxima formação. Olha, deixa aqui um beijinho para toda a gente. Obrigada, beijinho para toda a gente e espero mesmo que as pessoas escutem-se e vejam que há qualquer coisa que está para o além, que devemos estar mais para a frente com isso, porque acho que as pessoas conseguem respeitar mais os outros, é o que este mundo precisa, mais paz, porque já basta de guerras. E um dia chega aqui também, se todas as pessoas pensassem um pouco em respeitar o próximo, o mundo seria muito melhor. Muito bem, Augusto. Olha, muito obrigado pela presença. Quanto a vocês, já sabem, se gostam destes temas, se sentem-se interessados e gostam de histórias reais e de esclarecimentos, é só subscreverem o canal, ativarem o sininho e da minha parte deixar um beijinho muito grande e dizer que o próximo vídeo continuarão a sair os próximos vídeos nas próximas semanas. Eu conto com a vossa presença. Da minha parte, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.